Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma TAC Dica. E a TAC Dica de hoje vai complementar as informações da TAC Dica passada. Hoje a gente vai falar só dos mecanismos compensatórios do coração. Como que o coração consegue manter a sua função mesmo com alterações, mesmo com doenças. Vamos lá aprender comigo. Os mecanismos compensatórios vão ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. Os mecanismos intrínsecos são aqueles que o próprio coração consegue desenvolver para melhorar a sua função. E os extrínsecos são mecanismos de outros órgãos que ajudam na circulação e no funcionamento do coração. Então, vamos começar pelos mecanismos intrínsecos. O primeiro mecanismo que a gente tem é o mecanismo de estiramento das fibras miocárdicas. E ele é baseado em uma lei que chama Lei de Frank-Starling. A Lei de Frank-Starling nos diz que quanto mais o nosso coração é estirado, então quanto mais sangue entra no coração e empurra a parede dos ventrículos, estica essa parede, mais força essa parede vai fazer contra essa pressão. É um efeito elástico. A gente puxa o elástico e o elástico vai voltar com força. Então, em algumas doenças que causam aumento da pré-carga, aumento do volume, o coração usa dessa lei de Frank-Starling para aumentar o débito. Então, muito volume, ele vai contrair com mais força e esse sangue vai sair mais pela aorta ou pela artéria pulmonar, dependendo da onde que está a nossa insuficiência. Mas esse mecanismo tem um limite. Se o coração é muito estirado, além do limite que ele consegue, as fibras miocárdicas são lesionadas, até formando pequenas fibroses entre elas. Então, num primeiro momento, esse mecanismo funciona muito bem, mas conforme a pré-carga vai aumentando, o volume vai aumentando, esse estiramento acaba sendo prejudicial para o miocárdio. Então, um miocárdio com mais tecido fibrótico entre ele é um miocárdio que não consegue mais contrair tão bem. Então, como todos os mecanismos compensatórios, funciona muito bem no início, depois acaba sendo mais prejudicial. O segundo mecanismo compensatório intrínseco do coração é o estresse sistólico, e ele é baseado na lei de Laplace. O que a lei de Laplace nos diz? Que quanto mais força o volume de sangue faz contra a parede do miocárdio, mais esse miocárdio reage com hipertrofia. Ele vai reagir aumentando o seu número de células. Essa hipertrofia pode ser concêntrica, então pode crescer para dentro do miocárdio, ou pode ser excêntrica, uma dilatação. Mas, Fabi, dilatação é hipertrofia? É hipertrofia. Quando a gente coloca um miocárdio dilatado no microscópio, nós vamos reparar que ele tem mais células do que um miocárdio não dilatado. Então, ele faz uma hipertrofia, porém, essa hipertrofia acaba sendo mais longitudinal, ele estica mais. Em ambos os casos, tanto na hipertrofia concêntrica, que é aquela que diminui a luz dos ventrículos, quanto na excêntrica, que é a dilatação dos ventrículos, isso acontece por conta da lei de Laplace, porque em algum momento a pressão do sangue ficou maior dentro dos ventrículos. Isso pode acontecer tanto por aumento de volume, então um maior volume de sangue represado dentro dos ventrículos, quanto por aumento da pressão que esse ventrículo tem que exercer. Por exemplo, se nós pensarmos num caso de estenose, seja ela pulmonar ou seja ela aórtica, a estenose é a válvula ou o anel valvar menor do que deveria ser ou a válvula não abrindo da maneira que ela deveria abrir. Quando a gente tem essa válvula que não abre, o coração tem que fazer muito mais força para empurrar esse sangue por um buraquinho muito pequeno. E isso vai aumentar a pressão dentro do ventrículo. Ele tem que fazer mais força, tem que fazer mais pressão para vencer essa estenose. E isso vai gerar hipertrofia.
Então, lei de Laplace, segundo mecanismo compensatório. Muito bem, meus amores, então vamos para o último mecanismo extrínseco de rede. Muito bem, meus amores, então vamos para o último mecanismo compensatório extrínseco, um dos mecanismos mais odiados de todas as aulas de fisiologia, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele é um mecanismo que depende de ações neuroendócrinas, então por isso que ele está vindo de outros sistemas e vai ter influência no sistema cardiovascular. Muito bem, vamos começar do começo, tá? Não se assustem, ele é fácil. É só a gente entender o mecanismo dele para poder entender como que a gente vai usar as medicações tentando bloquear alguns agentes que estão presentes no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, ele tem 3 estímulos básicos, 3 estopins para ele começar, que tem relação com as doenças cardiovasculares, então relação com doenças cardíacas. O primeiro deles é a redução da perfusão renal, então um coração que está começando com uma doença normalmente ejeta um pouco menos de sangue e para tentar modificar isso, os mecanismos compensatórios são ativados. Então, uma certa redução da perfusão renal é um estopim, a redução da concentração de sódio e também a produção de norepinefrina, como a gente falou de outros mecanismos extrínsecos que também são ativados quando o coração começa a ficar doente, o sistema nervoso autônomo produz norepinefrina para manter a vasoconstrição. E a produção dela é um estímulo para o começo do nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com um desses 3 estímulos, temos a produção de renina lá no nosso rim pelas células justaglomerulares, ela que vai iniciar todo o sistema. Com a produção de renina, ela consegue transformar o angiotensinogênio que está presente lá no fígado em angiotensina 1. A angiotensina 1 ainda não tem nenhuma ação muito importante, porque ela precisa de uma enzima que é produzida no pulmão, chamada de enzima conversora da angiotensina, a ECA. E aqui a gente começa a entender alguns dos maiores usos aí de medicamentos no tratamento das doenças cardíacas e da insuficiência cardíaca. Então a gente começa a entender o porquê do uso tão acentuado dos inibidores da ECA. A ECA, por sua vez, vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E é aqui que começam as modificações propriamente ditas no nosso sistema cardiovascular. A angiotensina 2, ela tem 4 ações principais. A primeira ação é uma vasoconstrição direta lá no nosso endotélio. Então, ela consegue agir nas células de musculatura lisa dos vasos, do endotélio vascular, fazendo com que os vasos se contraiam e assim mantenham um pouco da pressão. A segunda ação da angiotensina 2 é aumentar a reabsorção renal. Ela aumenta a reabsorção de sódio, que como consequência vai aumentar a reabsorção de água. Então temos vasoconstrição e temos aumento de volemia, tudo para manter um débito cardíaco adequado, manter uma perfusão adequada. A sua terceira ação é a produção da aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido pelas adrenais que tem uma função muito poderosa de reabsorção de sódio. Então, se a gente tinha uma reabsorção renal aumentada só com a angiotensina 2, nós temos essa reabsorção aumentada multiplicada aí pela aldosterona. A aldosterona também é uma substância que causa inflamação aí a longo prazo e vai cada vez mais deteriorando a função renal, aumentando essa reabsorção de sódio. Já a quarta ação da angiotensina 2 é a
produção de ADH, ou hormônio antidiurético, lá na hipófise posterior, lá no cérebro. A produção de hormônio antidiurético vai fazer exatamente o que o nome dela diz, impedir que a produção de urina seja exacerbada, ou seja, vai puxar ainda mais água lá nos nossos rins. Então, nós temos 3 mecanismos que agem diretamente nos rins, aumentando a absorção hídrica e de sódio. Então, vocês podem ver como esse sistema, a longo prazo, acaba prejudicando muito a função renal. É um sistema que funciona num curto período de tempo. Então, no início, quando ele é ativado, ele realmente consegue manter a perfusão renal, manter a perfusão cerebral, tudo com vasoconstrição e aumento de volemia. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai sendo cada vez mais ativado, todos os efeitos deletérios acabam aparecendo. Então, como todo mecanismo compensatório do coração, a longo prazo é mais prejudicial do que benéfico. Então, vamos recapitular, pessoal. Como que começa esse sistema? 3 estímulos principais: redução da perfusão renal, redução da concentração de sódio e produção de norepinefrina. Então, uma doença cardíaca já seria suficiente para um desses 3 estímulos acontecer. Então, eles vão ativar lá as células justaglomerulares do rim a produzir renina. A renina circulante consegue se ligar ao angiotensinogênio produzido lá no fígado, que vai ser convertido em angiotensina 1. Ela consegue se ligar ao angiotensinogênio e convertê-lo em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela precisa da enzima conversora da angiotensina, que é produzida lá no pulmão, para se converter em angiotensina 2, que é aonde começamos a ter os nossos efeitos aí no sistema vascular. Então, a angiotensina 2 tem 4 ações principais. A primeira ação é a vasoconstrição, a segunda ação, reabsorção de sódio e reabsorção hídrica pelos rins. A terceira ação é a produção da aldosterona pelas adrenais. E a quarta ação, produção do hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, lá na hipófise posterior. O que a aldosterona e o hormônio antidiurético vão fazer de uma maneira mais acentuada? Aumentar a reabsorção renal também. Então, aumentar a reabsorção de sódio e de água. Além de também a aldosterona ter um efeito vasoconstritor. Certo, pessoal? Entendendo todo esse sistema, fica muito mais claro o porquê de algumas escolhas medicamentosas, como inibidores de ECA, benazepril, enalapril, lisinopril, como a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona. Então, é importante que a gente consiga controlar a ligação da aldosterona nos seus sítios de ação. Quando a gente usa espironolactona, não estamos pensando somente no seu efeito diurético, estamos pensando no seu efeito de ser um antagonista da aldosterona. E isso torna um pouquinho mais claro toda a fisiopatologia de algumas doenças. E pessoal, eu espero que vocês tenham perdido um pouco do medo desse sistema que é tão odiado aí nas aulas de fisiologia e tenham entendido um pouquinho de como o coração consegue manter a sua função durante um curto período de tempo, mesmo doente, e como isso consegue afetar o organismo como um todo a longo prazo. Até a próxima TAC Dica, pessoal. Um beijo!